povo que estava em silêncio resolveu participar do culto. Eu acho que os anjos, você está vendo os anjos, Senhor, que chegaram aqui. Hoje quem vai ministrar a palavra sou eu, né? O Espírito Santo através da minha vida, porque a pastora está se recuperando de saúde, né? Então, a gente vai começar a orar aqui. E aí a Irina vai fazer um louvor aqui para nós. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos na hora do louvor, soltassem o dedinho do chat e entronizassem o Senhor na vida de vocês, amém? Porque a gente precisa preparar o solo do nosso coração para a palavra. Só confirmando se todo mundo está ouvindo direitinho, se está aparecendo. Vamos aguardar a confirmação de vocês. Hoje, irmãos, o louvor vai ser a capela, tá? Tá tudo certo. Vamos orar então. Querido Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, na grandeza, Senhor, do teu nome, de quem o Senhor é, de tudo que o Senhor faz e fez, Senhor, nas nossas vidas. A tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e nós estamos invocando o teu nome, Senhor, sobre esse culto, sobre esse momento de aprender a tua palavra, de aprender a ouvir a tua voz, discernir, Senhor, a tua voz. Num tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo tão duro, tão difícil, de tanta luta, Senhor. Mas o Senhor é maior do que todas as nossas lutas, do que todas as angústias e preocupações. E a tua palavra também nos diz isso, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, colocamos a nossa confiança em ti, Senhor, e invocamos mais uma vez o teu nome, a tua presença, que nessa noite, Senhor, ao abrir os meus lábios para compartilhar a palavra, não fale eu, mas fale o Senhor, porque nada eu tenho, Senhor, de bom em mim para compartilhar. Mas tu, Senhor, é aquele que tem as palavras de vida eterna, é aquele que renova as nossas forças, que dá força ao cansado, renova e traz vigor para aquele que não tem nenhum vigor, independente da idade, Senhor. Nós te agradecemos, porque temos a tua palavra, podemos confiar plenamente em ti, Senhor. Podemos entregar nas tuas mãos todas as nossas preocupações, e eu quero nesse momento entregar, Senhor, não apenas as minhas preocupações, mas entregar as preocupações de todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esse culto e que vão assistir, Senhor. Tu conheces o coração de cada um, tu nos sondas, Senhor, e tu nos conheces. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos conduz pelo caminho reto. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados que são tão grandes, Senhor. A gente pode até estar acostumado com eles, mas um mínimo pecado na nossa consciência humana, diante da tua santidade, Senhor, é incomparavelmente absurdo. Portanto, cobre-nos com teu sangue, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, os erros que cometemos, Senhor, consciente ou inconscientemente, nos perdoa, Pai. E nos livra de todo mal, Senhor. Remove de sobre nós todo o fardo dessa semana, toda a poeira, toda a contaminação das trevas, Senhor. Todo o restolho de guerra, tire de sobre as nossas vidas, Senhor. E ajusta, reveste-nos com a tua armadura, e ajusta ela sobre nós, Senhor. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da tua palavra poderosa, Senhor, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, Pai. E a espada, Senhor, a espada do Espírito, afiada também, Senhor, também a tua palavra, mas não então para proteção, mas para atacar o nosso inimigo, para que ele não tenha governo nem domínio sobre as nossas vidas, sobre nenhuma área das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. E amém. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra. Quando nós estávamos nos preparando para viajar, nós estamos pedir perdão para vocês, que estamos em Rio Grande, me recuperando na casa do Max, então vou, e da Jennifer, a Nathalie, vou tossir. Max, que ontem, para a glória do Senhor, foi homenageado com vamos adorar o Senhor? Um prêmio, aqui um reconhecimento na cidade, da cidade que o vovô nasceu, como cidadão rio-grandino. E ontem a gente assistiu ao vivo, a pastora e eu, e ele mostrou várias fotos da família e mostrou uma foto com o vovô do casamento dele e da Jenny.
E eu olhei assim, eu pensei, ai, que lindo, ele colocou o vovô junto ali, né? E depois, no agradecimento dele, ele falou, o vovô, e deu honras ao Senhor, né? Que nós temos que dar honra, a Bíblia diz, honra a quem merece honra. E quem realmente merece honra nas nossas vidas é o Senhor. E eu sempre gosto de me preparar antes, eu gosto de orar na semana que eu vou ministrar, eu gosto de pedir para o Senhor uma palavra que seja realmente relevante e transformadora, né? E enquanto eu orava, assim, hoje daí, né, que foi decidido hoje que não ia conseguir, eu disse assim, Deus, o que o Senhor quer que eu fale, né? E aí eu senti de compartilhar de algo que todos nós estamos vivenciando. Todos nós estamos vivendo um período muito complicado, né? Alguns mais, outros menos, mas todos os cristãos que eu conheço ultimamente têm dito, nossa, a luta tá grande, o diabo tá intensificando as coisas, né? O que está acontecendo? A gente chega ao ponto de não entender o que está acontecendo. Mas, então a palavra nesse sentido, é compartilhar um pouco daquilo que eu também estou vivendo, porque eu nunca gostei daquelas pregações das pessoas que vêm e falam sobre e não vivem o que pregam, né? É uma hipocrisia isso, na verdade. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Efésios 3. Como eu não trouxe essa versão que eu quero ler para vocês, então eu vou ler no meu celular, tá bom? Então, antes de ler, eu quero fazer uma oração pela leitura. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela preciosa palavra que tu deixaste para nós como uma das melhores heranças que nós podíamos ter. Senhor, que privilegiados que nós somos, Pai, de podermos aprender com a tua palavra, de termos ela como escudo e broquel, de termos ela como espada afiada de dois gumes, Senhor. Mas agora eu quero apresentar a ti todas as pessoas que estão assistindo, inclusive eu que estou ministrando essa palavra, Senhor. Eu peço a ti que o teu Santo Espírito visite a casa de cada irmão e ministre, Senhor, a tua aplicação pessoal dessas palavras todas que eu vou compartilhar no coração de cada pessoa, para que seja uma palavra que traga vida, bom ânimo, vigor, esperança, Senhor. Que seja uma palavra que encontre o anelo do coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão assistindo e que assistirão no futuro. E essa aplicação pessoal, essa ministração pessoal, somente tu, Espírito Santo, podes operar. E nós entregamos a ti o controle desse culto, querido Jesus, querido Espírito Santo, para que não fale eu, como orei há pouco, mas fale o Senhor através de mim. E venha, Senhor, a revelação para cada pessoa, de acordo com as suas necessidades, anseios e anelos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, mais um golinho d'água. Efésios 3, nós vamos ler todo o capítulo. Eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por amor a vocês, por pregar que vocês, os gentios, fazem parte da casa de Deus. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus, pela sua graça, me entregou esse trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios. Como antes mencionei em poucas palavras, o próprio Deus me mostrou esse mistério por revelação. Ao lerem o que escrevi, vocês poderão entender como eu estou a par do mistério de Cristo. Nos tempos antigos, Deus não fez o seu povo participante desse mistério. Agora, porém, Ele o revelou através do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. E esse é o mistério: que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são convidados a pertencer à sua igreja e a participar de todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo Jesus. Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça. E me deu o seu poder e uma capacidade especial para fazer. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo. E ainda que eu seja o menor de todos que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo. E explicar a todos o mistério de Deus,
O mistério que Deus é o Salvador dos gentios também. O mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. Glória a Deus. E para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, como Deus é perfeitamente sábio. Tal como Ele sempre tinha planejado fazer, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso à presença de Deus com toda confiança, por meio da nossa fé nele. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com os meus sofrimentos. É por vocês que eu estou sofrendo, e vocês devem sentir-se honrados e animados com isso. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior, por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada glória para todos sempre, por todas as gerações, que na igreja por meio de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por essa palavra tão preciosa, irmãos, tão maravilhosa, tão plena, tão rica em promessas, em cuidado e zelo do Senhor com as nossas vidas. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero retomar aqui alguns versículos, eu quero aprofundar um pouco esses versículos aqui com vocês. E a gente vai abrir mais alguns outros textos também. Para facilitar, eu acabei copiando os textos aqui, porque afinal, né, no celular é meio enjoado de ficar procurando. Então eu já copiei aqui, mas aí vocês vão me acompanhando. Amém? Eu quero ler de novo aqui então. Eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por amor a vocês, por pregar que vocês, os gentios, fazem parte da casa de Deus. Gente, essa é a palavra, se a gente for pensar, meu Deus, olha que tremendo. Foi esse mistério aqui, foi essa palavra aqui, onde o Senhor nos incluiu, nos enxertou na sua videira verdadeira, nos enxertou no seu reino. É tão preciosa essa palavra aqui, e a gente vê que a gente não consegue alcançar a imensidão do tamanho do amor de Deus por pessoas como vocês e eu. Vocês sabem onde vocês estavam. Vocês sabem o lixo que vocês eram antes de conhecer Jesus. Vocês também sabem o lixo de atitudes que eventualmente vocês têm. Assim como eu sei o lixo de onde o Senhor me tirou. O Senhor nos tirou do monturo, nos arrancou do inferno para o seu reino de luz, de amor, de paz. E nós não temos nada, irmãos, melhor do que estar no reino de Deus. Vocês me perdoem, porque eu provavelmente vou chorar bastante nesse culto, porque essa palavra, ela tocou profundamente no meu coração. Agora, olha onde é que a situação que Paulo estava, né? Olha ali, na prisão. Eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão. E qual a razão de ele estar na prisão? Por amor a vocês. Por amor a vocês, por amor a mim, por amor à pastora, por amor a todas as gerações que nos anteciparam e as gerações que ainda virão até a volta de Jesus, e que, se possível, ele volte agora em 2023.
Porque nós, irmãos, de verdade, a gente tem sonhos. Eu sou uma pessoa que sonha muito. Eu tenho muitos sonhos, sonhos bem grandes. Mas eu não me importo, esses sonhos não me prendem aqui nessa terra. Eu realmente não tenho razão nessa terra que me prenda e que seja motivo maior do que a eternidade ao lado de Jesus. Esse é o melhor lugar. Então, Maranata, amém? Mas eu quero compartilhar assim com vocês esse versículo, assim, as impressões que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, e eu oro também para que ele ministre diretamente ao teu aquilo que tu precisa entender, aquilo que tu precisa ouvir nessa noite, ser ministrado e transformado nessa noite. E quando eu li isso aqui, eu vi que Deus é um Deus de propósito. Paulo estava na prisão por um propósito, pela manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Porque quando Paulo falou aquilo ali para aquelas pessoas, para os efésios, na verdade ele estava falando para todas as gerações que vieram depois. Então Deus é um Deus de propósitos. Agora eu pergunto para vocês, ok, Deus é um Deus de propósito. Quantas vezes vocês já ouviram ministrações a respeito disso? Mas aí eu pergunto assim, pô, mas na prisão? A prisão não é a escolha natural nossa. Não é o melhor lugar que nós queremos habitar, queremos estar. Se for por uma escolha nossa, eu vou escolher a praia. Uma praia com mar calmo, tranquilinho, que eu possa nadar. Não muito agora, né, com essa condição aqui, mas que eu possa nadar de costas, de repente eu até consigo, né? De uma forma meio alternativa, mas eu preferiria uma praia. Outras pessoas prefeririam um lugar de escolha, um sítio tranquilo, com laguinhos, patinhos, os peixinhos para pescar. Outras pessoas prefeririam, o seu lugar de escolha seria a casa nova, o apartamento dos sonhos. Cada um tem um lugar que seria a sua escolha natural. Nenhum de nós, ninguém de nós é louco que escolheria a prisão. Mas olha, eu não sei se vocês sentiram aqui enquanto eu li o texto, um grau de ansiedade em Paulo, de depressão, de angústia. Ao contrário, ele está fortalecendo os efésios, fortalecendo a fé dos irmãos. Ele estava precisando ser consolado, né, em teoria, por estar na prisão, mas ele estava consolando os irmãos, porque Deus é um Deus de propósito. E eu quero compartilhar com vocês, então, a minha, entre aspas, prisão, né? O meu lugar, a minha escolha não natural de um processo que eu estou vivendo nesse momento. Em final de outubro, numa quarta-feira, eu tinha feito uma reunião. E durante esse ano eu organizei conferências nacionais de políticas públicas para superdotação. Eu organizei uma aqui no Rio Grande do Sul, que era para ser só de São Leopoldo, e acabou virando... Muita gente do Brasil inteiro participou e eu percebi que isso era o embrião de uma conferência nacional. E aí depois da nossa aqui então, que acabou virando regional, eu pensei, vamos fazer então a nacional. E no caminho para organizar a nacional, nós acabamos organizando duas macro-regionais, uma norte-nordeste e a outra sudeste e centro-oeste. E deu um trabalho, irmãos, que vocês não fazem ideia. Nós tínhamos reuniões semanais. E algumas delas em quarta-feira. A gente evitava a quarta-feira por conta das células, né, que nós temos, mas teve momentos que não tinha como não fazer na quarta. Né? Então eu tentava fazer terça, quarta, quinta, mas nem sempre dava para ir trocando. E eu tinha terminado uma dessas reuniões bem tarde, estava bem cansada, porque o ano para mim foi de muito trabalho, graças a Deus, mas também muito cansativo. E de repente eu tô deitada e começou a entrar um monte de mensagem no celular. E já era quase meia-noite. Eu pensei, vou olhar amanhã de manhã. Mas continuou entrando mensagem. Assim, não, vou olhar. Quando eu olhei, era a equipe de marketing que trabalha comigo, que tinha me mandado um print de uma nota de repúdio postada no Instagram por uma pessoa cuja profissão é psicólogo, né? Trabalha nessa área, e fazendo uma nota de repúdio com uma denúncia contra mim, colocando meu nome completo, o nome do clube da aprendizagem todo,
E ainda colocando o nome de um curso que a gente trabalha por direção de Deus. É um curso pago para ensinar as pessoas a identificar a superdotação. E essa pessoa estava me denunciando por plágio e uso indevido de direitos autorais. Por quê? Porque nesse curso, irmãos, para explicar para vocês, né? Acho que é a 1000ª vez que eu explico para as pessoas. O curso é por módulos e cada módulo tem uma abertura. Tinha, porque eu mudei isso. Tá? Nessa abertura é uma apresentação onde, então, eu indicava outros trabalhos, outros vídeos de outros profissionais, colocando o link do canal das pessoas no YouTube. Então, quem ganhava visualização era a pessoa, likes era a pessoa, compartilhamento, tudo era a pessoa, né? O dono do canal. Eu não baixei, não cortei o vídeo, não incluí nossa logo, não fiz absolutamente nada. Eu fazia apresentação, tanto que era ser o título, apresentação. Porque normalmente quem vem para fazer curso conosco são pessoas que estão entrando na área, elas não conhecem nada. Então a minha intenção era divulgar os pouquíssimos profissionais que tem no Brasil que atuam na área da superdotação, para que eles tivessem acesso a mais conhecimento. Mas essa pessoa, então, fez essa nota de repúdio, né, com essa denúncia. E tava chovendo comentários, as pessoas, assim, falando horrores de nós. Inclusive, entrando na nossa página no Instagram para fazer comentários esdrúxulos, agressivos. Teve profissional de renome no Brasil que compartilhou, né, a postagem desse profissional e nos desqualificou, dizendo que nós não tínhamos, na época que nós estávamos vivendo, era impossível dizer que nós tínhamos feito aquilo ali na ingenuidade. E que uma pessoa desse jeito não era um profissional adequado, apto para trabalhar, né, nessa área. Então, assim, foi uma desqualificação tão grande, irmãos, que trabalhar na honra, e eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito chata. A pastora já deu várias vezes, ela já contou isso, que a Michelle é muito chata, porque ela, quando a Ayrton compartilhava um vídeo, falava alguma coisa assim, tu pediu permissão pra pessoa, tu falou com ela, tu não pode compartilhar um vídeo dela no teu canal, assim, eu sempre fui muito cuidadosa com isso. E era uma indicação, e não faz parte do currículo do nosso curso. Não faz, simplesmente é um vídeo de apresentação para que as pessoas conheçam. Não é um vídeo, né, irmãos? É um link que ia direto para o canal. Deixa eu corrigir bem certinho para não ficar errado aqui. E com o tempo isso foi se agravando, né? Nós fizemos um dos irmãos que participou comigo para a gente tentar, então, intermediar, né, um acordo com eles para que eles tirassem aquela nota de repúdio e nós também não processaríamos eles por injúria e difamação. Né? E não teve acordo. O que teve foi um pedido de 10 mil reais. E logo em seguida uma outra mensagem indicando, não é? Subentendendo que teria que ser 10 mil, porque um era o mediador da live, do vídeo que eu indiquei, e o outro era o palestrante. Então quem pediu primeiro os 10 mil foi o palestrante, e o outro, e aí depois teve uma mensagem da advogada, dando a entender que se eu oferecesse 10 mil para cada um, poderia então terminar essa história. Mas, irmãos, uma das questões de superdotação é o senso de justiça. Então eu estava me sentindo absurdamente injustiçada, muito chateada pelas mensagens, pelas coisas que estavam acontecendo, né? E fazendo ainda, me sentindo assim usurpada, 20 mil reais, irmãos, por indicar um vídeo, mas nem R$2. Quanto mais 20 mil. Se tu não comete um crime, tu não tem porquê. E para mim, fazer um acordo era como se eu aceitasse que eu estava, então, cometendo esse crime, né? E eu sei que eu não cometi nenhum crime. Mas isso foi desgastando. Aquela primeira noite, eu praticamente não dormi nada. E nos minutinhos que eu consegui dormir, eu ainda sonhei com o cara falando assim, tu, crente fazendo isso, ai que mau testemunho, que absurdo, como é que um crente pode cometer um crime desses? Então, quem é que estava ali me perturbando, né? Quem é que estava me incomodando? Tem nome, né, irmãos? É o diabo, é o capeta e os servos comandados dele, né? Então, desde então, foi um processo muito difícil para mim. Mas aí, em novembro, eu vou dar o testemunho, assim, para vocês entenderem que
a prisão não era a escolha natural de Paulo. E nós enfrentamos lutas que também, tampouco são a nossa escolha natural, né? Eu queria passar por uma coisa dessas? De jeito nenhum. E quando, então, em novembro, nós investimos um valor considerável em publicidade, porque eu queria lançar em novembro a última turma do ano desse curso, que seria a 6ª turma, né? Desde o início, a 6ª turma, que seria a última turma, porque tinha várias pessoas me pedindo. Tinham 3 pessoas muito angustiadas, dizendo, olha, eu preciso fazer o curso, quando é que tu vai abrir a turma? Não deixa de me avisar, porque eu preciso isso. Então, a gente realmente, assim, eu me preocupo, irmãos, com essas pessoas, porque são a minha missão de vida, entende? É como Paulo se preocupava pelos Efésios. Olha como Paulo falou com eles nesse texto. É porque é a missão dele. E então, na última terça-feira de novembro, de manhã cedo, o pessoal da equipe disse, Mi, eu não estou conseguindo logar no portal onde a gente tem o curso, né, para venda, tem as aulas, tem o suporte, a gente tem tudo ali. E eu não consigo entrar. Tu trocou a senha? Eu disse, não. Só que eu demorei para ver, porque eu estou sempre atendendo, né, eu fico 1 hora em atendimento, e às vezes eu emendo um no outro. Então, entre um atendimento e outro, eu procuro olhar o celular, mas às vezes não dou conta de responder tudo, né? E aí, e são 2 WhatsApps para responder, o pessoal e o profissional. E aí, irmãos, eu olhei assim, abri o portal, tentei botar minha senha, deu errado, vou trocar de senha. E dava errado. Dava mais um tempo, só troquei a senha. E dava errado, e troquei de novo. Acho que eu troquei umas 5 vezes aquele dia. A menina essa, ela é de São Paulo, uma cidade do interior, ela disse, olha, eu tô indo ali, não lembro qual que é a cidade, tá? É pertinho lá, onde é a sede da empresa, da plataforma. Elas, estou indo ali ver o que está acontecendo. Eu já mandei mensagem para eles pelo Instagram para ver, mas aí eu tô indo igual, tava no carro, tava dirigindo e veio uma mensagem. Ela viu a mensagem, parou e foi conversar com o pessoal e ela descobriu. No dia do lançamento da turma, que nós tínhamos feito um investimento considerável para as nossas condições de marketing. E ela descobriu, a plataforma bloqueou o teu acesso, porque tem 2 boletins de ocorrência contra ti, e nesses 2 boletins de ocorrência tem também um inquérito policial contra ti. Eu disse, meu Deus do céu. E a plataforma informou que eu fui colocada na lista negra da plataforma. Irmãos, caiu meu show. Não é possível uma coisa dessa. Não acredito uma coisa dessa. Os caras conseguiram fazer isso. Não é possível. Eu tinha live, porque eu sempre faço o lançamento durante uma live. A nossa live era mais cedo, sempre às 19h30. Naquele dia era às 19h, porque quando tem palestrantes que estão na Europa, a gente faz mais cedo por causa do fuso horário. Eu cheguei em casa correndo, arrumei, ajeitei minha maquiagem, não dá tempo de tomar banho nesse dia, eu tenho que tomar banho depois. Então ajeitei minha maquiagem e subi no meu quarto. Conversei um pouco com a minha irmã, contei do acontecido e vou descer a escada do quarto, que são 3, 4 degraus ali. Não tenho certeza agora, acho que são uns 3 degraus, né, na casa. E eu simplesmente voei na escada, né? Caí, protegi minha mão, aliás, protegi o corpo com a mão. E levantei com uma dor tremenda nas costas, porque eu bati minhas costas na quina do degrau, né, bem na esquina, e os degraus lá de casa são de material, não são de madeira, então realmente machuca, né? Eu não uso calça no verão, eu uso sempre vestido, porque é muito quente aqui no Rio Grande do Sul. Naquele dia eu tava de calça jeans, irmãos. E Deus foi tão cuidadoso comigo, que a parte que eu bati foi justamente o cós da calça, que o jeans já é grosso e ainda o cós é duplo. Então teve mas como é que Deus permitiu que tu caísse? Eu não me pergunto isso. Eu acho que esse tipo de pergunta não é uma pergunta inteligente. Eu caí, ponto. Eu louvo a Deus, porque eu caí num dia que eu estava de calça, porque eu bati aonde eu bati, que podia ter sido horrível, foi na parte do cós, se eu tivesse de vestido, irmãos. Depois eu fiquei inquieta com isso, né? E eu perguntei para uma coisa que eu nunca precisei na minha vida. Eu sempre dizia que o meu terapeuta é Jesus. Sempre me resolvi emocionalmente nas minhas orações com o Senhor.
Eu precisei começar a fazer terapia nesse processo. Ainda estou fazendo. A terapeuta, uma das terapeutas que eu tenho conversado, que conhece toda a situação, ela me disse assim, olha, tu está com todos os sintomas, como já passou de um mês, e tu continua com isso, tu está com os sintomas de transtorno pós-traumático. Então, por quê, irmãos? Ah, mas aconteceu só isso. Não, para que exagero? Acontece que as pessoas que têm essa supersensibilidade, que é o meu caso, quando acontece isso, irmãos, vocês não conseguem medir o tamanho que é o sofrimento. É um sofrimento horrível, isso tudo. Eu não minto para dizer para a pessoa que a comida dela tá boa se eu não gostei da comida, entende? Não é uma coisa assim de eu procuro ter uma vida reta. A gente não erra, nunca erra? Mentira, a gente erra sim. Todo dia, inclusive. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu sou muito crítica, então eu preciso medir o que eu penso. Avaliar, pedir perdão a Deus todo dia pelas coisas que eu estou pensando. Porque o meu olhar, às vezes eu nem falo, mas só do olhar eu já estou criticando. Então, a gente está sempre pecando, irmãos. Não é? Sempre pecando. Mas, eu falei com a psicóloga, né, que eu estou em acompanhamento, e ela me disse que a área do cérebro que é atingida por esse tipo de abalo, por essa questão dessas emoções, é a mesma do equilíbrio. Então, o fato de eu ter caído da escada e descobri quarta-feira que eu quebrei, eu tive uma fratura de arranque numa parte da mão e uma fissura. Foram 2 partes aqui. E que isso cura em 15 dias. Eu tô quase um mês. Dia 29 vai fazer um mês. E não tem condições de eu tirar aqui. Tenho que ficar imobilizado ainda até a metade de janeiro. Né? Então, e tenho dor todos os dias. E atingiu os tendões. Então é um monte de coisa, sabe, irmãos? Esse ano foi muito difícil para nós. Nós terminamos o ano com 8 alunos só. E a escola, para se manter, precisa de 20. Então, a pastora pagou o aluguel desde o início desde a abertura da escola até agora. Esse ano a gente conseguiu pagar só R$500 por mês e o restante a pastora colocava. O aluguel agora, a partir de janeiro, é para se tornar quase R$4.000, que nós tivemos um desconto e estava em 2.500, que é muito acima do que eu conseguiria pagar. E eu tomei uma decisão, eu falei com Deus, que se a escola não fosse autossuficiente, em dezembro eu ia fechar a escola. Só que meu coração, assim, sabe quando tu tenta resolver as coisas na força do teu braço? Já fez isso, né? Tenho certeza. Que ninguém de nós não escapou disso, né? Então eu sentia como eu querendo resolver na força do meu braço. Então, uma coisa assim muito preocupante, dos 8 alunos a gente tem apenas uma rematrícula para o ano que vem. As crianças ficaram muito cansadas. A escola sempre foi um lugar que as crianças amaram, sempre, não queriam ir embora. Dava horário de ir embora, eles não queriam ficar, ao ponto de perguntar, posso dormir aqui? Posso morar aqui? Quando os pais chegavam 10 minutos antes do horário de ir embora, mandavam os pais voltar para o carro e esperar. Sempre foi assim a escola. E de repente... Então, é um quadro pior do que o outro em volta de mim. E aí, eu tô olhando o meu umbigo, né? Mas as pessoas que estão conversando comigo, que eu tenho percebido, é muito sério. É muito sério o que está acontecendo. Com todas as pessoas. É muito ataque, é muita luta. E essas lutas, elas são muito maiores do que as minhas condições, do que a força do meu braço. Então, não é o meu lugar de escolha. Eu comecei a procurar lugares menores. Eu cogitei alugar uma sala comercial para eu fazer os atendimentos. E tendo um outro espaço ali junto, um ambiente com 2 salas, para que a gente fizesse só o enriquecimento curricular para as crianças, porque daí ficaria num aluguel que eu conseguiria pagar. Ainda assim, em torno de R$1.500, R$1.800. Então, uma coisa assim, muito... Sabe quando tu olha para frente, tu não enxerga a solução, olha para um lado, olha para o outro, tu não enxerga a solução em lugar nenhum. Então, mas ao mesmo tempo, assim, eu pedi para o Senhor me dar uma resposta e eu não ouvi resposta. Não ouvi. E se tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que o silêncio de Deus já é uma resposta. Enquanto o Senhor não fala nada, não faça nada. Mas o problema é esse, como é que eu vou fazer nada se em janeiro tem um aluguel de quase R$4.000 por mês? Dia 10 de janeiro, tá aí. Então como é que eu vou fazer nada? Entende a angústia? E eu não quero mais, eu decidi que eu não quero mais que minha mãe pague aluguel, não quero mais.
Porque a gente já tem uma despesa muito alta, a mãe está pagando a faculdade dela. Com a graça de Deus, o Senhor tem sustentado, mas ainda assim eu não quero mais. Realmente eu decidi que eu não quero mais. E então esse é como diria o vovô, o testemunho, né, do contexto que eu estou vivendo. Assim como Paulo estava lá na prisão, que não era o lugar de escolha dele, certamente. Esse é o lugar onde eu estou vivendo nesse momento. E cada um de vocês, eu tenho certeza, pensou no seu lugar também. Cada um de vocês. Enquanto eu conto isso aqui, enquanto eu falei que foi um ano difícil, vocês lembraram de situações. Eu tenho absoluta certeza. E talvez vocês estejam com lutas ainda maiores do que as minhas. Talvez questões assim como um câncer, como uma doença terminal, uma doença rara. Né? Quanta coisa tem aí. Mas vamos continuar aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Né? Versículos 2 e 3. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus, pela sua graça, me entregou esse trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios. Como antes mencionei em poucas palavras, o próprio Deus me mostrou esse mistério por revelação. Deus, irmãos, ele nos revela os seus propósitos. Mas tu acabou de falar, Michele, que Deus não falou nada contigo. O silêncio de Deus, eu respondi para vocês. É uma resposta. Enquanto tu não ouve nada, não faça nada, né? Então, eu quero também convidar vocês a abrir Provérbios 19 e 21. Quem é rápido de Bíblia, acelera o dedo aí, irmãos. Ou quem está em aplicativo, vou dar um tempinho e vou só meu nariz aqui enquanto vocês vão abrindo a Bíblia. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Oh, glória a Deus, né? Então, meu propósito era fechar a escola. Com um coração partido, irmãos. Vocês não fazem ideia do quanto a escola, ainda com essas limitações, ela é transformadora na vida das pessoas superdotadas. Porque eles são os esquisitos, eles são os estranhos, eles se sentem ETs. Eu estou atendendo um menino agora de 17 anos que está com ideações suicidas. Com 17 anos, irmãos. Eu atendi uma outra menina com 20 anos que tentou também suicídio não sei quantas vezes. Então, a gente lida com pessoas muito feridas, muito magoadas por conta dessa super sensibilidade. E agora eu quero que vocês abram comigo Salmo 119, 27. Porque a gente faz planos, os meus planos eram fechar, mas a inquietação do meu coração estava ali me sinalizando algo. Eu só não sei o que, mas eu estou aguardando. Eu estou aguardando no Senhor. Algo vai acontecer, porque Deus é fiel. E porque Deus revela os seus propósitos para as nossas vidas, irmãos. Deus revela. Salmo 119, 27. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. Quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, irmãos, a gente não tem que fazer nada. A gente tem que pedir ao Senhor que nos faça discernir os seus propósitos para a nossa vida. Senhor, então eu vou meditar neles. Medita nisso. Sonda profundamente o teu coração. Enganoso é o coração do homem. Mas lá dentro do teu coração também o Espírito Santo está falando contigo. Tu tem que separar aquilo que é a tua carne gritando dentro de ti, o teu eu natural, né, o teu homem original gritando dentro de ti, para ouvir o teu homem espiritual, aquele que é nascido de novo, porque aquele que é nascido de novo está aliançado com Deus, e o Espírito Santo ministra a essa parte que habita dentro de ti, que é tu, né, dentro de ti. Versículos 5 e 6. Nos tempos antigos, Deus não fez o seu povo participante desse mistério. Agora, porém, ele o revelou através do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Revelou o mistério. E esse é o mistério, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Irmãos, olha a grandiosidade desse versículo. Isso aqui é uma coisa tão poderosa, que nem todos os apóstolos estavam aceitando isso aqui, nem todos os discípulos estavam aceitando isso aqui, estavam tendo briga. Lembra que eles queriam que para aceitar, então, eles tinham que ser circuncidados também, adultos já,
E aí ele diz, não, gente, não tem que circuncidar nada, o próprio Espírito Santo batizou esse povo, então ele já carimbou esse povo, a gente só tem que entender esse mistério. Vou ler de novo vocês. E esse é o mistério, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são convidados a pertencer à sua igreja e a participar de todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Dá um glória a Deus na tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui, essa palavra ela é impactante, irmãos. Deus nos mostra os seus planos para nós. Deus tem um lugar especial para cada um. Tem um lugar especial para ti. Existe um para quê, desde antes da fundação do mundo, pela tua existência, pela tua vida. Existe um para quê para cada um de nós, irmãos. Agora, o que acontece? As lutas nos cegam, tapam nossos ouvidos, endurecem nossos corações, esmorecem a nossa fé. É isso que a luta faz. E a gente fica o quê? Bem idiota, né? Desculpa a sinceridade. Vocês já me conhecem, né? Então eu posso ser eu mesmo com vocês, né? Cometer um sincerocídiozinho básico aqui, né? Nós somos idiotas, irmãos. Porque olha, a gente tendo uma palavra desse nível, do versículo 6 aqui, desse nível, a gente deixa que a luta nos segue, a gente deixa que elas tapem nossos ouvidos, que elas endureçam nosso coração e esmoreçam a nossa fé. Aí eu pergunto para vocês, tá certo isso? Vai pela lógica. Compara esse versículo que eu acabei de ler com essas afirmações que eu acabei de compartilhar com vocês. E a resposta, tá certo isso? Eu vou te responder com a palavra. Vai lá, Romanos 8, 28. Abre aí. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Pô, mas quer dizer que... vamos lá, quero retomar. Nota de repúdio, gente compartilhando, gente entrando no nosso perfil, falando mal da gente. 2 boletins de ocorrência, que a gente depois levou um tempão para descobrir o que estava escrito ali. Os boletins de ocorrência são por direitos autorais e... aí me ajuda aí, como é que é o nome do negócio? 171 é? Estelionato. Estão me acusando de estelionato, irmãos. Para, sério isso? Né? Então tem o inquérito policial ainda, o bloqueio na plataforma ainda, sendo que a polícia não pediu bloqueio, foi um ato da própria plataforma, né, para se protegerem, muito provavelmente. Então, tudo isso tu vai dizer, Michele, mas sério que todas as coisas cooperam juntamente pro teu bem? Então tu tá podre de pecado. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas nesse processo todo, irmãos, eu lembrei de uma coisa assim, eu pensei, meu Deus do céu, eu tô fazendo uma coisa muito certa, eu tô fazendo uma coisa muito errada na minha vida. Porque é inevitável a gente pensar essas coisas, né? E aí eu lembrei do vovô, quando ele dizendo assim, Senhor, minha vida tá muito quieta, não tem tido perseguição, não tem tido gente falando mal de mim. Se tá muito quieto aí, o que eu tô fazendo de errado? Que o diabo não tá sendo incomodado, né? E aí quando eu lembrei disso, chegou a me dar um alívio. Mas é claro que eu reconheço as minhas falhas, irmãos. E eu podia estar num nível muito maior do que estou, tanto espiritualmente, quanto profissionalmente, quanto em todos os âmbitos da minha vida, né? Podia estar bem melhor. Acabei mergulhando muito só no ministério esse de socorrer as pessoas e acabei descuidando inclusive da minha própria vida. Porque eu caí na terça-feira de noite, fiz a live e só fui no médico na sexta de manhã. Muito provavelmente não estar curado até hoje é consequência desse meu descuido comigo mesmo. Então não faz isso contigo. Então vamos ler mais um texto? Abre aí em Eclesiastes 3:11. Abre aí e vai pensando assim, Senhor, todas essas lutas na minha vida, a tua palavra está dizendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tu ama a Deus? Eu amo a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que Deus tem propósito? Deus tem propósito com a tua vida.
A gente até já começou a ler sobre isso, estamos estudando sobre isso. Né? Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, a gente, mesmo que todas as coisas cooperem, para que a gente venha entender realmente isso, é muito complicado, irmãos. E a gente tem uma coisa dentro de nós que a gente tem que entender. Eu preciso entender, senão eu não vou fazer. Eu tenho que saber tudo. A gente tem uma coisa... Sabe o que é isso? É espírito de controle. A gente está querendo controlar a nossa própria vida. E a gente não tem que controlar a nossa própria vida. Nós temos sim que viver o melhor que nós possamos viver, controlando para que a gente não viva vida de pecado, mas que a gente viva o cumprimento da palavra de Deus como verdadeiros cristãos e não crente, que crente até o diabo é, qualquer um é crente, tá? Mas que nós tenhamos uma vida de cristãos verdadeiros, que são aqueles que aplicam, que vivem e aplicam a palavra de Deus, os princípios ensinados por Cristo na sua própria vida, no seu cotidiano. Então, e aí a gente, a gente quer entender, a gente quer controlar, a gente quer tomar as rédeas. A gente não tem que tomar as rédeas, irmãos, porque se na hora que tu e eu tomamos as rédeas, a gente só faz meleca. É ou não é? E o que Jesus disse? Essa era uma frase que eu estava pronta para olhar para a cara do meu irmão e dar uma risada. Só que ele não está aqui em cima agora. Então eu não vou poder rir para ele. Mas a minha irmã está aqui na minha frente e ela também conhece essa história. Teve uma fase na vida do Max, logo que ele foi avivado, batizado com o Espírito Santo, que ele foi extremamente avivado, assim, e o dom profético fluía tremendamente na vida dele. Então, ele entendia as entrelinhas de Deus naquela época. Ele conseguia entendê-lo. E ele falava umas coisas assim, ele entendia, mas não subentendidas para nós. Não conseguia expressar tudo o que ele via. E aí, quando ele falava aquilo pra gente, ele fazia uma carinha assim, agora tu não tá entendendo. Ele fazia uma carinha bem assim. Fala devagar. Agora tu não tá entendendo. Mas ele falava muito rapidinho. Aí ele fazia assim, uma cara assim. E a gente via naquela cara que ele fazia que tinha um monte de mistério de Deus ali na cara dele. Ele dizia, mas depois tu vai entender. E quem é que falou isso? Jesus. Quando Pedro não queria lavar os pés dele, Pedro não queria que ele lavasse os pés dele, né? Jesus disse assim, Pedro, agora tu não está entendendo, mas depois tu vai entender. Está lá em João 13:7. Agora vocês não estão entendendo, mas depois entenderão. Então, irmãos, não interessa que a gente não esteja entendendo. O que nós temos que fazer é andar por fé na palavra de Deus. E se Deus não te deu uma palavra, anda por fé na retidão da palavra como um todo. Se ele não te deu uma palavra especificamente sobre a tua situação, não move uma palha, irmãos. Só faz o que é certo. Só vive a retidão da palavra. Mas se é uma situação como essa de fechar a escola, como a minha ali, é uma decisão muito forte, eu tenho que decidir já. Vocês entendem que eu tenho que decidir já? Porque 23 de fevereiro voltam as aulas. Então, se eu tenho que trocar de lugar, eu tenho que trocar de lugar agora para poder arrumar uma escola, para poder entregar aquele prédio, pintar. E, gente, a nossa escola é enorme. Pintar tudo, consertar o que tem que consertar, trocar os vidros que tem que trocar. A gente tem muita coisa para fazer na escola. Muita coisa realmente, né? E tá tudo caro, tá tudo caro. Você, quem tá fazendo construção ou reforma em casa sabe do que eu tô falando. Mas, se Deus não falou, não te move. Agora me acompanha lá nos versículos 7-12 de Efésios 3. Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça. E me deu o seu poder e uma capacidade especial para fazer. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo. Vocês estão vendo isso aqui? Me deu o dom da sua graça e me deu o poder e uma capacidade especial para fazer isso. Para fazer o quê? O teu chamado? Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo. E ainda que eu seja o menor de todos os que pertencem a Deus, ainda assim foi me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo. E explicar a todos o mistério que Deus é o Salvador dos gentios também. O mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. E para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, da noiva, hoje da noiva, como Deus é perfeitamente sábio, tal como Ele sempre tinha planejado fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso à presença de Deus, com toda a confiança, por meio da nossa fé nele. Irmãos,
Deus nos capacita, independente da luta, independente da dor, do sofrimento, da angústia, da preocupação e até mesmo da nossa pequena fé. Ele nos capacita. Eu estou colocando a minha fé absolutamente no Senhor, mesmo a minha pequena fé. Que alguma coisa vai acontecer. Basta ser um grão de mostarda, né? Alguma coisa vai acontecer, porque a minha vida está em Deus. A tua vida está em Deus. Se ela está em Deus, Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer. Se coloca na presença de Deus. Então, agora, por que ele faz isso com a gente? Por que ele faz isso aqui tudo? Olha aqui, está muito claro. Para mostrar as autoridades, poderes e domínios que só o Senhor é Deus. Então, tem lutas que a gente passa, irmãos, que tem um testemunho que Deus quer fazer. Há um testemunho. Quantas vidas serão colhidas através do teu testemunho? Quantas pessoas serão renovadas na sua fé através do teu testemunho? Agora, vê se vive bem esse testemunho e não começa a dar testemunho. Não começa a virar uma boca de murmurador. Hoje de manhã, quando nós saímos de viagem para vir aqui para Rio Grande, a gente estava no trajeto e a gente foi seguindo o Waze. E o Waze simplesmente bloqueou no meio do trajeto e começou nos fez entrar num caminho errado, que era voltando para São Leopoldo. E como ali é meio confuso mesmo, na saída ali, é realmente um pouco confuso, a gente tem que ficar bem atento. E aí a gente olhou assim, meu Deus, mas isso aqui é a 448, isso aqui não é... Tá errado isso aqui, não é a rodovia que a gente tem que pegar. E ainda bem que a gente voltou. Dentro de mim, a Michele crítica estava lá louca para murmurar. Aí eu falei, quer saber? Eu falei, eu tive que falar várias vezes, porque várias vezes eu tive vontade de murmurar. Eu disse assim, algum livramento Deus nos deu. Alguma coisa aconteceu. A gente perdeu o quê ali? Acho que uns 10 minutos? Até o retorno? Não mais. Será? Acho que foi tão rápido. Foi rápido porque a gente começou a conversar e eu acelerei também. Há uns 15 minutos? É, por aí. Uns 15 minutos. Não, mas 15 minutos de desvio do caminho, bastante depois. Mas igual, irmãos, a gente não sabe qual era a estratégia que o diabo tinha ali. Mas não, Deus vê tudo. Na verdade, depois aqui na estrada mesmo, nós vimos um carro afundado no poste. É verdade. E eu fico pensando assim, que dirá, imagina se na hora a gente estivesse passando ali, aí o susto... recém tinha acontecido, porque a polícia estava recém ali. Então, digamos assim, que pelos cálculos, assim, vai que a gente pegasse aquele acidente, vai que a gente se assustasse que o acidente gerasse o acidente, a gente não faz ideia. E hoje, o trânsito estava muito estranho, as pessoas muita barbaridade, fazendo, assim. ônibus tentando ultrapassar na nossa frente, em cima que estava vindo contra, que a gente teve que desviar, assim, na nossa frente, assim, sem explicação nenhuma. Então, sem espaço, inclusive, para ultrapassar. Nada, não fazia nada sentido. Parecia que o cara tava biruta. Ele simplesmente veio para cima de nós. Eu perdi a conta de quantos carros cortaram a nossa frente. Eu perdi a conta. Cortaram na frente de carros que estavam na nossa frente. Assim, não, realmente assim a gente viu. Mas a gente tem que tomar decisão. Não vou murmurar. Não vou murmurar. Tem um propósito. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, mas tem um propósito. Tudo tem propósito. Então, além de, aqui nesse texto que a gente está olhando aqui, que a gente está lendo, além de mostrar para as autoridades poderes e domínios que só o Senhor é Deus, também para mostrar que Ele tem a última e definitiva palavra a nosso respeito e a respeito da nossa vida. E aí, irmãos, a gente tem que se dar conta que as palavras do Senhor são de vida eterna, não são de morte. Que o Senhor tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que Ele determinou. Então, novamente, Deus tem propósito. Vamos ler o versículo 13. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com os meus sofrimentos. É por vocês que eu estou sofrendo e vocês devem sentir-se honrados e animados com isso. Caraca! Vamos ler diferente? Vamos ler sobre nós? Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com os seus sofrimentos, com as suas angústias, com as suas preocupações. Não percam o ânimo. Tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. Jesus venceu o que nós jamais conseguiríamos vencer, irmãos. Então tem de bom ânimo. Ainda que tenha esse monte de situações, como eu falei para vocês, que causa angústia, que muito eu tenho chorado, inclusive. Outro dia eu cheguei, eu estava tomando banho, a Helena chegou,
Eu tava no banheiro assim, comecei a orar e comecei a chorar Domingo. tanto. Foi domingo, a Helena disse. E ela chegou em casa bem faceira, nem percebeu, entrou no banheiro lá e de repente ela olhou assim, ui, desculpa. Eu não conseguia, não, era um choro assim, daquele choro mesmo, compulsivo. Se tiver que chorar, irmãos, chora, mas chora na presença de Deus. Não adianta chorar de lamúria. Não deixa chorar de, ó céus, ó vida, como minha vida é difícil, como, ó, tudo pra mim é difícil, nada pra mim dá certo. Para com isso, tira os olhos do teu umbigo e coloca os olhos na palavra, na fé. Na fé no Senhor, a fé na palavra, a fé no propósito que Deus tem pra tua vida. Não adianta nada, irmãos. Olha que eu tô passando exatamente por uma prova bastante significativa na minha vida. Eu nunca passei por uma situação dessas. Nunca. Versículo 16. Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. Está resolvido aqui. Está resolvido aqui. Mas não termina aqui. E oro para que Cristo habite em seus corações à medida que confiarem nele. Irmãos, quanto mais eu confio, mais ele habita. Quanto mais fé eu tenho, mais espaço o Senhor tem para operar dentro de nós. E que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E a gente só compreende isso na vida, no dia a dia, irmãos. Isso não é uma compreensão teórica. É balela. É balela. Isso aqui tem que ser na vida, no dia a dia. É vivendo situações assim. Embora seja ele tão grande, esse amor de Deus, tão grande, que vocês nunca verão o seu fim. Glória a Deus por isso. Nem o poderão conhecer ou compreender completamente. Faz o exercício comigo. Pensa no pior momento da tua vida. O que tu estava mais no monturo, mais no lixo. Pensa lá. Que momento foi esse? Só aqui. Só lembra. Lembrou? Lembrou o estado que tu estava? Jesus te tirou desse lugar. Ele te amou nessas condições. Tu se apaixonaria por alguém na mesma condição que tu estava? Provavelmente não. Mas Jesus se apaixonou por nós. Deus se apaixonou por nós. Ele enxergou em nós um potencial que nem a gente acredita que tem. Ele enxergou em ti a noiva amada. A noiva amada. Agora eu lembrei daquela música do Davi, Vem Minha Noiva. Onde o noivo canta, vem minha noiva. Quero te encontrar, quero te abraçar. Então, irmãos, estar firmados em Cristo é a única opção que nós temos. Apesar do que está acontecendo, apesar da tua luta, apesar de falta de dinheiro, falta de saúde, apesar de... E eu quero compartilhar contigo mais alguns textos aqui. Isaías 46, 10. Tira o teu foco do teu problema. Mantenha teus pés firmados em Cristo. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, e digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Não interessa o que tu está sentindo, não interessa o que a gente está passando. Permanece firme, porque os propósitos do Senhor vão permanecer em pé, custe o que custar. Ele disse, farei tudo o que me agrada. E agrada ao Senhor operar nas nossas vidas, nos transformar, nos capacitar, nos qualificar a sermos sua noiva. Desculpa. Salmo 138, 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Repete essa frase. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Repete isso. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor não vai abandonar, porque a obra que o Senhor começou na tua vida, Ele não vai deixar pela metade, Ele não sabe. Lembra, a vovô ensinou, tem muita coisa que Deus não sabe. Deus não sabe fazer obra incompleta, trabalho pela metade, Ele não sabe fazer isso.
Quando Ele começa a boa obra e nós damos espaço, ela vai ser completada até o fim. Só não vai acontecer se tu não permitir, porque Deus não vai invadir a tua vida. Não vai invadir, não vai ir contra a tua teimosia, minha teimosia, contra o teu pecado, meu pecado. Nós temos que lidar com essas coisas, mas os propósitos dele não vão cessar, não vão cessar, irmãos, não vão cessar. Efésios 2:10, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E agora, irmãos, eu quero te dizer que quem quer nos parar é o diabo. Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E ponto final. Lembra quando eu vou dizer? E ponto final. Terminou aqui. Fim de papo. E fim de papo. E fim de papo. Então, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Eu falei para vocês, né, que a gente teve aquele problema, né, de não conseguir acessar mais a plataforma, não conseguimos lançar a turma. E aí, esse mês, eu tive que fazer mais uma live, né? Fiz mais uma live, que eu não faço lives em dezembro. Mas no dia 19 eu fiz, e aí eu pensei, bom, a gente vai ter uma live no dia 19, vamos lançar no dia 19. Precisei entrar numa outra plataforma que cobra muito mais do que a outra. As suas taxas são quase o dobro da plataforma anterior. Eu não estou conseguindo me adaptar direito ali na plataforma ainda, não consegui. Ando muito cansada, cometendo vários erros de agenda dupla, conseguindo consertar os erros. Meu trabalho atrasou muito por conta de toda essa situação. Tem vários dias que eu não conseguia trabalhar, porque eu tinha que ficar explicando as situações para as pessoas, né? Tive que cancelar a aula, cancelar atendimento, então teve bastante prejuízo, profissionalmente falando, em função dessa situação toda a partir da nota de repúdio, né? Mas aconteceram coisas boas. E como eu descobri, por conta da plataforma que tinha um inquérito policial, as nossas advogadas entraram em contato várias vezes com a delegacia, né, para ter acesso, para entender o que era o inquérito, qual era a acusação dos 2 boletins de ocorrência. E o então policial, lá, o inspetor de polícia, né, decidiu antecipar o meu interrogatório e me chamou. E aí, graças a Deus, teve um irmão muito querido também, aqui de São Leopoldo, que é advogado, que foi junto comigo ali, que foi uma bênção. E para mim foi uma bênção, porque mesmo as minhas advogadas são do Espírito Santo, então por isso que elas não conseguiriam ir comigo ali, elas estariam, e de fato participaram virtualmente, né, da oitiva, que eles chamam. Mas eu estava me sentindo muito insegura, porque, irmãos, eu estava me sentindo tão humilhada, mas assim, tão humilhada, porque para mim a delegacia é lugar de bandido, não é lugar de pessoa honesta, de cristão, né? Então eu tava me sentindo assim muito mal com a ideia de ter que ir lá. Mas aí o policial me chamou, e para mim foi assim, depois que eu falei, eu saí de lá, tá sendo bem pesado para mim, como eu já disse para vocês, né? Mas eu saí de lá, tinha reduzido assim o fardo nas minhas costas 1/3, ainda tá pesado, mas 1/3 reduziu. Onde eu pude ser ouvida pela autoridade policial, né? E confesso assim para vocês que até o nosso irmão aqui lá de São Leopoldo, né? Tô em Rio Grande, daqui de São Leopoldo, né? Ele foi até a escola me preparar antes, disse, olha, eles vão fazer perguntas assim, eles querem encontrar o teu crime nas tuas respostas. Foi lá me preparar, né? E já foi a segunda vez que me prepararam. Mas, irmãos, ele disse assim, ó, talvez ele não vá querer te ouvir, ele só interessa para ele os fatos relativos à acusação que eles estão te fazendo, que as vítimas, né, estão te fazendo. E o inspetor de polícia, irmãos, ele foi uma bênção, foi assim, de uma gentileza, de uma simplicidade, e ele assim, fazia as perguntas que ele sabia que eu tinha que ter a resposta para constar
no meu depoimento, como defesa. E ele colocou no meu depoimento coisas que não interessam, mas que eu falei por conta da contextualização para que ele entendesse, né, de onde é que eu venho. Ele colocou tudo, ele colocou inclusive que o meu trabalho é a minha missão de vida. Então foi assim, ó, foi um depoimento maravilhoso. Ele deixou eu falar livremente, não ficou me instigando a eu me entregar, né, o crime, né? Ao contrário, todas as perguntas assim fortaleciam o meu testemunho. Então eu vi ali a mão de Deus e naquele dia eu acordei com um louvor. Irmãos, a coisa mais comum na minha vida é eu acordar com louvor. Cantando já. Acordo, pego o despertador e já saio cantando. Coisa mais comum na minha vida. Desde o final de outubro. Nunca mais tinha acontecido. As minhas noites têm sido muito mal dormidas. Realmente muito mal dormidas. De acordar no meio da noite e não dormir mais, ou de acordar 5, 6 vezes por noite. Então é bem complicado isso. Isso te deixa mais cansado ainda, menos atento às coisas. E naquele dia eu acordei com um louvor, onde tem uma versão do Baruch da Laura Sogueri que é muito linda. Onde o Senhor canta. Ele canta assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. E aquela música ficou o dia inteiro. Quando eu acordei com aquele louvor, eu disse assim: ai Deus, eu tô te sentindo aqui. Eu tô realmente te sentindo aqui. Irmãos, então a gente tem que afirmar em Cristo. Não interessa o que está acontecendo. Não interessa que esse lugar que a gente esteja hoje não seja o nosso lugar de escolha ideal. Por alguma razão nós estamos aqui, porque Deus tem um propósito. E essa situação que nós estamos vivendo vai cooperar para o nosso bem, irmãos. A gente pode não estar entendendo agora, mas depois a gente vai entender. E para finalizar, no mesmo dia 19, as meninas que trabalham no marketing falaram assim: Mi, o que tu acha da gente não fazer lançamento hoje? Porque a gente vai ter um desgaste ali, a gente tá com os grupos, elas têm todo um trabalho, né, que elas fazem assim de marketing com os grupos de WhatsApp e tudo. Assim, os grupos estão frios. Quando o grupo tá frio, não vai funcionar assim. A gente tem que aquecer o grupo, deixar eles quentinhos. Ela foi me explicando tudo. E eu lembrei daquelas 3 pessoas que me imploraram para ter turma. Ai, por favor, eu tô precisando, eu tô precisando ajudar meu filho. Uma outra é por questão profissional, uma é psicólogo. Diz assim: eu quero muito fazer, eu tô precisando fazer. E 2 mães e uma psicóloga. E eu pensei nelas. E eu falei para as meninas: gurias, vamos abrir uma turma, mesmo que tenha só 10 alunos. Eu disse isso pela fé, 10 alunos. Pela fé. Mas eu estava pensando nas 3. E aí eu falei assim para ela: a gente vai orar assim, Senhor, nos surpreende. Nos surpreende. E, irmãos, a gente vendeu 14 cursos. Sem nenhum marketing. Sem R$1 de marketing. Nenhum real. E eu vejo novamente a mão do Senhor. Então lembra disso. Quem quer te parar? É o diabo. As coisas, as lutas acontecem com a gente com a permissão de Deus. Porque o diabo não pode, não tem nem a chave da casa dele, ele não tem mais. Ele simplesmente não tem o que ele faz. Ele não pode. Ele age. A gente, como o diabo é poderoso. Gente, ele tem o poder que a gente dá para ele. Na hora que tu tirar o poder dele, acabou. Acabou. Então eu quero te convidar nessa noite. Tira o poder que o diabo tem nessas situações de luta que tu tá vivendo. E eu quero te convidar a orar. E a Helena pediu que ela quer orar hoje. Então fecha teus olhos e vamos orar. Eu vou pedir para vocês esse momento para pensar em todas as situações que têm acontecido, todos os seus, seja problemas, seus pedidos de orações, seja por cura, libertação, renovação, que vocês possam estar enxergando esses pedidos que vocês têm enfrentado, tudo. Da vida de vocês, da vida dos familiares de vocês, dos amigos, dos parentes, vizinhos, não importa. Vocês possam estar fechando os olhos e pensando nisso e focando nisso. Jesus,
Eu lembro muito, Senhor, como me impressionava a forma como o pastor João, na simplicidade, fazia. Que muitas vezes, Senhor, ele pedia para que todos mentalizassem aquilo que precisavam. E o Senhor dizia que... E ele dizia que o Senhor já tinha enviado um anjo para que anotasse todos os pedidos. E eu te peço, Senhor, nessa noite, nesse momento, que o Senhor surpreenda, Senhor, a cada pessoa. Não importa se elas estão vendo o culto agora, amanhã, depois de amanhã, o dia que for, Senhor. Pois Tu és mesmo Deus, Senhor, Tu és tempo presente. E eu peço, Senhor, que o Senhor surpreenda, Senhor, de novo, e possa, Senhor, fazer por cada pessoa muito mais do que ela espera, Senhor, independente de merecimento ou não, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, Senhor. Eu te agradeço pelos pedidos respondidos. Eu te agradeço, Senhor, por cura, Senhor. Eu te peço que ministre tua cura, Senhor. Mande os teus anjos, aqueles que balançavam as águas, Senhor, no poço, Senhor, para que as pessoas pudessem ser curadas, Senhor. Que tu mande esses anjos que ministravam, Senhor, a cura e possa, Senhor, curar as pessoas. Os anjos que ministravam libertação, que o Senhor possa enviar, Senhor, em cada lar, em cada pessoa, Senhor. E posso trazer, Senhor, com juros e correção monetária, Senhor, a solução de problemas em que muitos já têm clamado, que já têm orado, Senhor. E eu te agradeço que o Senhor é poderoso, Senhor. E basta, Senhor Jesus, uma fé do tamanho, mísero tamanho de um grão de mostarda, para que a gente dê ordem a uma montanha e ela se atire ao mar, Senhor. Que dirá agradecer, Senhor, pelas suas promessas cumpridas na nossa vida, Senhor, os pedidos realizados, Senhor. Te peço, Senhor, que tu esteja tomando conta, Senhor. Que o Senhor tome cabo, Senhor, de cada coisa. Tome a situação e cada pessoa na palma da tua mão, Pai. Eu te agradeço, Senhor. E também quero te agradecer, Jesus. Porque o Senhor é incrível, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nasceu. Quero te agradecer porque o Senhor morreu. Independente do nosso merecimento, independente das nossas mãos, independente do nosso coração, Senhor, daquilo que tem lá no mais profundo do nosso ser. Independente, Senhor, do que se passa, ou se passou, ou vai se passar. O Senhor nasceu, o Senhor viveu e o Senhor morreu por nós. Senhor, que no próximo ano, Senhor, nós possamos nascer também, Senhor, em Ti, como novas criaturas, Pai. Que possamos, Senhor, começar um ano, Senhor, com uma página em branco limpinha, Senhor, escrita pelo Teu sangue, Senhor, pelo Teu poder, Pai. Que a gente possa, Senhor, entrar nesse ano de mãos dadas ao nosso noivo, Senhor. Possamos estar abraçados ao nosso noivo para que seja um ano diferente, Jesus. Para que o Senhor nos prepare os próximos anos, pelas próximas coisas que vamos enfrentar, Senhor. Obrigada porque as Tuas misericórdias, a Tua graça têm continuado se renovando, nos permitindo nascer em Ti mais uma vez, Senhor. Obrigada mesmo, Jesus, porque o Senhor foi muito mais do que misericordioso. O Senhor nos amou incondicionalmente. A ponto, Jesus, de morrer, Senhor, de sangrar, de verter, Pai. De ser humilhado, de ser xingado, de ser maltratado, Senhor. Obrigada, porque o Senhor, mesmo que muitas vezes nós fazemos com as nossas atitudes, Senhor, isso contigo. O Senhor continua nos amando, Pai. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por tudo. Pelo Teu poder, Pai. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor faz o trabalho de todas as coisas. E o nosso trabalho é somente descansar em Ti. O nosso único trabalho é confiar em Ti. O nosso único trabalho, Senhor, é ser amado. Porque o esforço maior é de quem ama, Senhor. E a gente não faz nada, não merece. A gente não faz nada para ser amado, a gente simplesmente é amado por Ti. Então, obrigada, Senhor. Nos ajude a descansar em Ti. Coloque, Senhor, Teu amor no nosso coração, Senhor, para que nesse Natal, nesse fim de ano e novo ano, nós possamos nos reconciliar com as pessoas, nós possamos enxergar como o Senhor as enxerga. Que possamos, Senhor, nos desvencilhar, Senhor, e tirar essas armaduras de orgulho, de proteção, Senhor, com os nossos próprios sentimentos, Senhor. Para que as famílias, Senhor, possam se juntar, para que as famílias possam se encontrar e Te conhecer, Senhor, e que Tu possa agir no meio de todas elas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oramos também, Senhor, pela saúde da nossa pastora, Pai. Pedimos a Ti que restaure completamente a saúde dela, Senhor, em todos os aspectos, da cabeça até a planta dos pés. Renova suas forças, estabilize a sua pressão, Senhor, arterial, também a sua temperatura corporal, Pai, em nome de Jesus. Injeta todas as vitaminas espirituais que ela necessita, Senhor, e todo vírus seja arrancado da vida dela, em nome de Jesus. Nós ministramos cura
radical, imediata, Senhor, sobre a vida dela. Que o teu arcanjo, Senhor, visite ela nesse momento e remova, Senhor, do redor dela todo espírito de enfermidade, Senhor. Remova do redor dela todo espírito de doença, Senhor, todo o castigo, Senhor, que traz a paz sobre ela, estava sobre ti, Senhor. E pelas tuas pisaduras ela foi curada. E ela foi curada, ela foi curada. Assim como todos os irmãos que estão com algum problema de saúde, inclusive o meu braço, Senhor. Nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E pelas tuas pisaduras fomos sarados. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós já oramos, te agradecemos, Senhor, pela restauração de todos, a saúde de todos os irmãos que assistam, assistirão esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz. Se a pastora estivesse aqui, ela desejaria a vocês um Feliz Natal. Eu não comemoro o Natal nessa data. Eu odeio essa data. Mas que o Senhor Jesus continua nascendo no lar de cada um. Nasceu entre setembro e outubro, a época que as ovelhas estão fora, né? Estão no campo. Estuda lá, foi na festa de tabernáculos que ele nasceu, né? Naquele período. Então, que Jesus nasça no teu coração, renasça no teu coração a cada novo amanhecer. Os princípios do Senhor nascem, os frutos do Espírito nascem, que tudo do Senhor nasce no coração da família de vocês. Permitam o agir do Senhor na sua vida. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima semana com a pastora restaurada completamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.